Olá, sejam bem-vindos aqui no canal da Casa do Caminho Simão Pedro para mais uma atividade da palestra que nós levamos uma reflexão sobre o assunto hoje é Maria de Nazaré. Como passamos essa semana do Natal, então estamos na última semana do ano de 2021 e como se comemorou o Natal, o nascimento de Jesus, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre Maria de Nazaré, que é a mãe de Jesus, foi a mãe dele, biológica, aqui nesse planeta Terra, que traz muitas lembranças boas, experiências maravilhosas sobre a nossa vida, a nossa conduta, não só como mães, mas como seres humanos na Terra. E essa experiência, essa nossa experiência no mundo, é uma experiência muito valiosa. E se nós somos cristãos, se nós temos Jesus como nosso modelo, guia, como mestre, para outras religiões, Salvador, então nós temos aí a oportunidade de termos ensinamentos que modificam muito, que alteram o nosso comportamento aqui neste planeta. Para iniciarmos, elevarmos um pouco a nossa vibração, antes de fazermos nossos agradecimentos a Deus pela oportunidade de hoje, vamos ler aqui uma mensagem do livro Pão Nosso, de Emmanuel Chico Xavier. E ela fala de uma passagem de Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e o versículo 33. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, disse Jesus. E Emmanuel vai comentar esse pequeno versículo, o que Jesus nos traz com essa reflexão de quem perseverar até o fim será salvo. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Vejam que essa palavra perseverar, ela é muito importante na nossa reflexão de hoje. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem do esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Isso nós vamos refletir bastante nesses minutos sobre Maria de Nazaré, esta mulher que nos ensinou como nos elevarmos através das asas do amor e da sabedoria. Para isso, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Com essas reflexões de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Vamos fechar um pouco os olhos do corpo físico e abrirmos os olhos da alma para esses instantes de gratidão a Deus pela nossa vida. Para esses instantes que nós paramos para ouvir uma mensagem edificante, que traz a nós um pouco de descanso mental, um pouco de descanso emocional, diante das adversidades do mundo,
Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos eleve continuadamente no nosso desejo de nos esforçarmos a cada dia para aproveitarmos a nossa encarnação na Terra. Obrigado, Jesus. Abençoa cada lar nesse momento. Ajuda-os a esse pensamento da perseverança, uma vez que estamos encerrando mais um ciclo, um final de um ano, e que nos comprometemos a cada dia a nos melhorarmos no esforço de cada dia, nas tribulações, nas adversidades e também nos momentos felizes. Muito obrigada, Senhor. E assim nós iniciamos a nossa reflexão com Maria de Nazaré, nos trazendo essa inspiração para falarmos um pouco dela. Eu, particularmente, não me vinculo muito a uma realidade mística e simbólica, no sentido de que ela, muitas vezes, vista por esse lado muito simbólico, muito místico, nós nos afastamos do verdadeiro sentido do aprendizado com Maria. Então, é importante nós nos vincularmos a Maria como o Espírito que encarnou na Terra com uma missão grandiosa, mas em nenhum momento ela deixou de viver as experiências humanas que todo ser humano vive. Hoje nós podemos relatar a experiência de Maria como uma mulher, uma mãe, que passando pelas tribulações e passando também pela felicidade que foi receber Jesus em seu ventre e saber que ele, como foi encaminhado por seu amigo espiritual, ele seria o grande mensageiro, ele seria o Messias esperado naquela época, ou seja, ele seria um espírito de elevada grandeza espiritual, que traria a luz do conhecimento, ele seria o mestre do amor. Dizem alguns seres estudiosos da espiritualidade, alguns espiritualistas, que Buda foi o mestre do conhecimento, e um grande mestre, né? Eu sou muito fã dos ensinamentos de Buda. E Jesus de Nazaré foi o grande mestre do amor. Isso, para mim, é um divisor de águas, porque nós temos aí o mestre da sabedoria, o mestre do conhecimento, que veio à Terra como Buda. Nós podemos trazer muitos ensinamentos maravilhosos dele na nossa condição de espiritualistas, de vivermos as experiências e o conhecimento diversos. E no Espiritismo podemos trazer Jesus como mestre do amor, o mestre que nos ensina a amar, a seguir neste planeta Terra, como seres humanos vivendo algo muito além das expectativas ou das demandas sociais. Assim, o que Maria significa para nós? Primeiro, vamos falar um pouco dela em relação à confiança plena em Deus, porque ela passava por um momento difícil. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre os contextos históricos de Maria, existem muitas obras que falam dela em contextos históricos, contextos mais espiritualistas, mais místicos, como a obra de Miramês. Mas, como vocês sabem, quem já me conhece um pouquinho, a minha ideia de reflexão, principalmente lá no programa Reflexões e Vivências com Jesus, nesse mesmo canal, eu gosto da praxis. Eu, como filósofa, gosto da praxis, gosto daquilo que nós conhecemos e, como dizia Aristóteles, podemos pisar, porque por onde a cabeça pensa, os pés podem ser levados, e onde os pés pisam, a cabeça pensa. Nós precisamos desse contato mais com a nossa realidade humana. Então, Maria, ela recebe, no momento de tribulação da sua vida, ela recebe um anjo, ou seja, um amigo espiritual que vem dizer-lhes daquilo que iria acontecer com ela, que ela iria engravidar, iria vir, através dela, um espírito de alta categoria, seria o Messias, seria esse mestre do amor que viria à Terra. E ela simplesmente segue essa orientação, ela acredita, e em nenhum momento ela duvida, em nenhum momento ela se queixa, em nenhum momento ela relata que poderia passar por alguma dificuldade que poderia impedi-la de viver essa experiência. Em nenhum momento ela pede algo do anjo que possa ser diferente daquilo que ela precisava viver. Então, é a confiança de quem aceita os desígnios de Deus. E pensem que hoje nós ainda
atravessamos, né, saímos muito da curva, nessa realidade do convívio com os amigos espirituais, com a realidade desse intercâmbio mediúnico do mundo espiritual com o mundo material. E naquela época, mais de 2000 anos atrás, Maria simplesmente entende que é um anjo, que é um espírito de outra esfera, que fala com ela, e ela fala de forma natural. Eu gosto muito dessa passagem da Bíblia, por conta dessa naturalidade, pelo menos é o que relatam os evangelistas, a forma natural com que Maria conversa com o Espírito. Entende? Ela conversa. Então, significa que para ela era muito natural viver essa experiência, esse contato com o mundo espiritual. Então, nós vemos que daí, naquela época, não era nada fora da curva, fora do comum. Ela fala com o Espírito, ela sabe que é um anjo, ela fala com ele, e ela obedece, e ela segue. A partir dali, começa uma trajetória de uma vivência muito árdua, de perseverança, como diz Emmanuel. É alguém que, como ele diz assim, que quando Jesus fala que aquele que persevera até o fim será salvo, ele fala que não. Emmanuel lembra que isso não é o término, mas sim a finalidade, ou seja, o alvo objetivo. Então, ser salvo não é terminar, acabou, encerrou a vida aqui. Mas é o objetivo aqui, entende? É o objetivo alcançar aqui na Terra. Isso é que essa que é a salvação. Nossa, eu consegui. Eu vim com um objetivo, como Maria. O objetivo dela era reencarnar, era viver a experiência aqui na Terra, trazer Jesus ao mundo, a figura de Jesus, o homem Jesus, o mestre Jesus, o amigo Jesus, mas que ela viveria essa experiência de forma muito plena. Ou seja, ela segue, acontece o parto dela. O Jesus, quando nasce em momentos de muitos conflitos, muitas guerras, e ela vai ali parir o seu filho, né, dar luz ao seu filho numa manjedoura, junto aos animais, no estábulo, porque ela não encontra abrigo em lugar nenhum. Em nenhum momento nós vemos queixas, lamentações, pelo menos nenhum registro em relação a isso. Porque a gente vê a entrega. Então, Maria, ela passa essa vivência, essa experiência da entrega dela, aquilo que deveria ser feito, ou seja, a finalidade, o objetivo era aquele, ser mãe de Jesus. E, então, a partir daí, as fugas, os desafios para criar Jesus, aquela criança altamente instruída, evoluída, intelectualmente, espiritualmente, e ela vai procurando lidar com aquilo de forma natural, vendo ele entrar no templo, ainda criança, conversar com os sacerdotes. Ou seja, certamente que foi uma experiência muito incomum para Maria, que os filhos geralmente estão ali, são crianças mais tranquilas, a mãe consegue levar para um lado, levar para o outro e dizer o que tinha que fazer. Jesus, provavelmente, por alguns relatos que nós vemos, ele tinha já autonomia, tinha ideias próprias do que ele tinha que fazer. E na fase adulta, nós já vamos encontrar Jesus saindo, né, deixando Maria e seguindo outros caminhos. E seguir um filho, seguir outros caminhos, no caso dela, não era um filho que saía para constituir uma família ali, como é comum na Terra. Um filho que sai de casa para casar, para constituir outra família, e continua aí as ligações, o mesmo propósito, o mesmo modo de sobrevivência, de viver. E não foi o caso. Jesus, no caso, ele sai do seio dessa família, deixa essa mãe cuidando daquilo que ela, de outras coisas, da sua própria experiência, da sua própria vida, e vai, então, formar uma família. Só que uma família muito maior, uma família universal. E é nesse ponto que nós vamos ver Maria exercitando o desapego. É nesse momento que nós vamos ver que Maria vive esse amor incondicional. Ela não vai interferir na experiência de Jesus. Em nenhum momento nós vemos isso, mas nós vemos que ela, passando por essa experiência, ela compreende
talvez com muitos sentimentos de dor, de dúvidas, o que aconteceria com seu filho. Mas ela segue esse propósito dele ter uma nova família. E assim ela vai seguindo a vida dela e aprende com eles. É muito legal, o que eu acho lindo de Maria, assim, aprender com ele. Poucas mães aproveitam essa oportunidade de aprender com seus filhos. Porque mesmo nossos filhos, para aqueles que têm filhos, não sejam 99,9% sejam espíritos igual a nós, também com dificuldades, espíritos em provas e expiações, mas podem trazer conhecimentos que nós não temos. Então, eu gosto de lembrar de Maria quando eu me disponho também a aprender com meu filho. Sempre procurei aprender com meu filho desde criança, das experiências que ele traz, porque ele vem de um outro mundo também, como eu, mas eu não sei como é que era a nossa vida no mundo espiritual, de que planeta, de que lugar que ele veio. Então, eu procuro muito aproveitar as experiências, hoje meu filho já adulto, de aprender com ele. Maria, ela tem essa disposição de aprender com seu filho, até porque o filho dela era Jesus, era o mestre. E esse exercício da mulher não sou eu que ensino, sou eu que aprendo, sou eu que vivo essa experiência. E se a gente for ver um pouquinho, mesmo nossos filhos sendo espíritos em prova de expiações igual a nós temos muita oportunidade quando nós usamos essa experiência de Maria, do desprendimento, do desapego, que eu não sou mãe, eu não sou dona, eu não sei mais que ele, mas eu sou um espírito como ele em aprendizado, eu vou aprender muito mais e certamente vou ajudar muito mais o meu filho, meus filhos, quantos filhos você tiver, nessa trajetória. Então, nós vamos ver Maria caminhando, e quando ela se depara já com uma nova realidade, Jesus sendo crucificado, perseguido, crucificado, a sua dor ali naquele momento, e ela se vendo sem ter o que fazer, sem ter como impedir o que acontecia, porque ele estava ali praticamente se entregando a uma situação para não negar a missão daquilo que ele veio viver, experienciar. E nesse momento, quando Jesus vê a dor dela, imagina ele vendo a dor dela, e ele diz para João que João, a partir daquele momento, seria filho dela e que ela seria a mãe de João. A partir dali, ela se despede de todos, ela sai, e nós vamos já, depois de vários outros contextos, né, nós vamos encontrar Maria vivendo essa experiência de dor da separação do filho, ver o filho sendo crucificado injustamente, mas certamente uma coisa que eu reflito com Maria. Para ela, a dor era menor ao saber que ele estava sendo crucificado injustamente. Porque a crucificação, naquela época, aquele castigo, aquela punição, era para espíritos que estavam ali para cumprir uma pena severa. Eram seres revoltados, eram que roubavam, considerados seres humanos que roubavam, considerados ladrões, né, como a gente tem essa denominação no mundo. Quem era crucificado eram criminosos, eram os rebeldes que perseguiam, principalmente aqueles que faziam revoluções, né, contra os romanos, que dominavam ali Jerusalém. Ou seja, então Jesus foi crucificado como todas essas pessoas, como um rebelde, como alguém que cometera um crime terrível. E Maria sabia que ele era inocente, que ele estava sendo crucificado, mas que era injusta a sua crucificação. Mas era melhor ser injusta do que ser justa. Eu lembro de Sócrates, quando ele estava na cela, que ele foi condenado à morte, a sua esposa chega chorando na cela e diz para ele, aí ele pergunta, por que tu choras? Aí ela fala, porque tu foi condenado à morte. Aí ele diz, mas todos estão condenados à morte, não é só eu, todos nós já nascemos condenados à morte. Aí ela diz assim, mas isso é injusto porque você é inocente. Aí ele fala, e você preferia que eu fosse culpado? Então, essa passagem lá na Apologia de Sócrates, no livro de Platão, é tão emocionante, eu gosto de passar por lá e ler. E aí eu lembro de Jesus também, nesse contexto, que Maria sabia que ele era inocente. Então, a dor seria muito maior a dor se ele estivesse sendo
ali crucificado por ser um criminoso e não era. Ele estava sendo crucificado por ter sido mestre do amor, por ter trazido a boa nova para a terra. E ela sai dali certamente com o coração aliviado, aliviado de saber, sabendo com a certeza de quem seu filho era. E ela vive essa experiência do desapego, porque ela vai viver esse amor que ela tinha por ele de outra forma. Ela vai com João para a Grécia, ela cria um espaço para acolher os rancenianos, que eram pessoas alijadas da sociedade, se hoje ainda são, não é? Mesmo que nós tenhamos hoje já seja mais acessível a condição dos rancenianos, mas uma pessoa com hanseníase, ela não é bem aceita em lugar nenhum. Ou seja, imagina naquela época, e ela sabia que Jesus tinha, né, curava, não havia um leproso, chamado de leproso na época, um ranceniano hoje, que procurasse que ele não curava. E ela então cria essa casa, que foi chamada a Casa da Santíssima. E a Casa da Santíssima, ela vai, então, abrigar as pessoas doentes que procuravam por ela. E ela, então, passa a seguir os ensinamentos de seu filho. Olha aí, não é? Que coisa linda. Ela acreditou na sua missão, acreditou naquilo que ele trazia, ela se desprende desse sentimento egoísta e vai amar os filhos de outras mães. Porque o espírito Joana de Ângeles lembra numa obra de Divaldo, que eu não lembro agora aqui o nome, não sei se é uma obra que fala sobre família, mas ela diz que quando as pessoas falam que o amor de mãe na Terra é o amor que se compara ao amor de Deus pelos homens, pelos seres humanos, ela diz que não, com raríssimas exceções, isso acontece na Terra. Que o amor de mãe não se compara ao amor de Deus, porque o amor das mães na Terra, eles são amores egoístas, são sentimentos egoístas, sentimentos de controle, de posse, de muito apego. Então, são sentimentos egoístas. Elas, com raríssimas exceções, o amor que nós chamamos amor de mãe se compara ao amor de Deus, porque o amor, quando eu puder comparar o amor de uma mãe ao amor de Deus, é quando essa mãe que ama seus filhos, ama como o filho das outras mães. Então, aí sim, esse amor de mãe na terra seria comparado. Mas não é assim que funciona, e vocês que são mães sabem disso. E Maria de Nazaré nos convida a refletirmos sobre esse amor que dizemos ter com nossos filhos, e entender as suas missões e ajudá-los a todos. A principal missão do Espírito na Terra é a sua autoevolução, a sua individuação, a sua autoiluminação. Nós ajudamos nossos filhos a isso, ou nós incentivamos os nossos filhos a viverem apegados, com o mesmo apego, a mesma finalidade de atender os objetivos e demandas do mundo material e não do mundo espiritual. Porque Maria vai viver essa experiência, esse ensinamento que Maria deixa para todos nós. Porque ao desencarnar, Jesus diz os historiadores que Jesus vem buscá-la, e ela diz que ela não quer ir com ele para outros lugares e quer ficar na Terra para ajudar as outras mães que ficam. E certamente para inspirar as mães que reencarnam como mãe, outra como pai, depois, hoje quem é pai volta como mãe, e nós temos aí essa inspiração de quem, como diz o Emmanuel, de quem consegue quebrar o casulo da animalidade e se tornar esses espíritos que sabem que precisam perseverar até o fim e quebrar o casulo da animalidade. É romper definitivamente com o apelo do instinto de forma ali que domina a nossa condição humana. Mas nós precisamos também nos elevar, nós somos seres humanos, nós não somos só humanos. E o ser é o espírito, é a alma, é a nossa condição espiritual. Então, esse perseverar até o fim, que o Emmanuel nos lembra, é dizer que as portas do céu permanecem abertas, como ele diz, e que nunca foram cerradas. Sempre haverá essa comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, assim como Maria recebe a orientação do Espírito, que vem lhe dizer o que ela teria que fazer a partir dali, no momento que ela engravidaria de um ser que seria o mestre do amor no mundo,
Então, ela vai viver essa experiência, se elevando e conquistando essas asas da sabedoria, do amor e da sabedoria, para poder ter autonomia, escolher seus próprios caminhos, tanto na terra quanto no mundo espiritual. Porque ao desencarnar, Jesus a convida para outras esferas mais elevadas. Mas ela tem autonomia, ela já tem as asas da sabedoria e do amor. Ela sabe a importância de perseverar. Ela venceu, ela quebrou o casulo da animalidade. Para ela, hoje, o que importa é estar no mundo e ajudar as pessoas a acordarem para as suas realidades no mundo enquanto filho de Deus. Emmanuel lembra que muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fios nos labirintos da inferioridade. Ou seja, quantos de nós estamos na Terra hoje preferindo ficar presos no labirinto da inferioridade, atendendo apenas às necessidades materiais, atendendo apenas os apelos das sensações físicas, dos prazeres físicos. E hoje nós estamos aí encerrando um ciclo da existência, não da nossa existência, mas um ciclo desse tempo cronológico, que é o tempo criado pelos homens na Terra. Então, esse tempo cronológico que se encerra em 2021, é importante nós lembrarmos, se nós estamos nesses planejamentos que se faz, às vezes a pessoa faz um monte de planejamento, faz uma lista enorme no início do ano, para o que vai fazer no ano seguinte, quando chega no meio do ano, não lembra nem do primeiro item. Então, que tal se nós mudássemos isso e nos concentrássemos em realmente fechar um ciclo, mesmo que seja um tempo cronológico, e recomeçar com uma nova proposta, quebrar o casulo da inferioridade, da animalidade, começarmos a perceber mais os nossos sentidos, assim como Maria se deixou perceber, se deixou levar pela orientação dos amigos espirituais. Vamos ouvir mais os nossos mentores, vamos ouvir mais a nossa intuição, em vez de sairmos desavorados pelo mundo, querendo dar ordens, mandar, comandar, inclusive a vida de nossos filhos. Vamos valorizar mais os nossos filhos, seja a condição que eles estejam. Vamos observar, vamos conhecer os nossos filhos. Porque quando você conhece o seu filho, você poderá ajudar e pode também permitir que ele te ajude. Assim como Maria ajudou seu filho a vir ao mundo, fez tudo para salvá-lo das perseguições da guerra naquela época, deu a luz a ele no estábulo junto com os animais. Isso nunca fez diferença na vida dela. Viu ele sendo crucificado, viu ele lutando para trazer a boa nova e a mensagem do amor na terra. E assim são as nossas experiências no mundo, o mundo de luta, o mundo de observação, o mundo de aprendizado. Uma hora você aprende, uma hora você ensina. Uma hora você se descobre, outra hora você descobre o outro. Uma hora você se conhece, outra hora você conhece o outro. E em relação aos nossos filhos, às nossas famílias, é muito importante essa oportunidade de sairmos desse casulo da animalidade. Então, ele encerra a mensagem dizendo: todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingir a finalidade divina do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Essa trajetória sublime é o infinito, é rumo ao infinito. Então, deixo para vocês essa singela reflexão sobre Maria de Nazaré, para que a gente não se perca muito em misticismo, em ideias tão superiores que fogem à nossa condição de percepção e lidar ali com o nosso cotidiano, com o que nós temos ali, com o que nós precisamos fazer ali, entender a tristeza do nosso filho, a rebeldia, a dificuldade, mas compreender e ajudá-lo, mas também aprender com ele a nos tornarmos pessoas melhores. Vamos exercitar o bem, vamos exercitar o desapego, vamos exercitar o altruísmo com nossos filhos, para que nós possamos amar um dia com o mesmo amor que amamos os nossos filhos, os filhos de outras mães, e possamos ajudar outras pessoas, assim como Maria de Nazaré se dispôs a ajudar, curar o seu luto, a separação do seu filho, ajudando outras pessoas. Então, não se feche. Se você passou por essa experiência, está passando por essa experiência do luto de um filho, faça o bem em nome desse amor.
Ajude em nome desse amor, ou seu filho, ou seu pai, ou sua mãe, ou seu esposo, sua esposa, mas faça o bem em nome desse amor. Essa é uma das grandes mensagens que Maria deixa. Então, imagine Maria olhando seu filho sendo crucificado injustamente. E depois se volte para Maria vivendo esse luto como? Trancada em casa, chorando, tomando remédio para depressão. Então, você não imagina Maria tomando remédio para depressão. A cura da tristeza, do luto da Maria foi trabalhando, servindo as pessoas, abriu a casa da Santíssima e acolheu e amou com o mesmo amor que amava seus filhos, os filhos de outras mães. Então, deixo para vocês essa breve reflexão e meu desejo sincero, nesse momento, a minha prece, junto com vocês, é de gratidão a Deus por Jesus, por Maria, por todos os seres iluminados que vêm ao nosso planeta e que deixam esses registros da certeza de, como diz o Espírito Emmanuel, que as portas do céu nunca foram cerradas para a Terra. Estamos em constante conexão com os nossos mentores espirituais. E que cada prece você escute um pouquinho o seu amigo espiritual, porque ele sabe muito mais do que você, muito mais do que eu, muito mais do que todos nós. Muito obrigada e até o próximo encontro aqui no canal da Casa do Caminho Simão Pedro. Até a próxima.